Antes de iniciar aqui a palavra de Deus, quando você abre em Jeremias capítulo 1, glória a Deus. Enquanto você procura, também quero agradecer aos nossos líderes de jovens, Renan, Ju, Cocada, Aline, toda a sua equipe, pela organização do trabalho de ontem. Estava fantástico, irmãos, coisa linda do céu, e toda a equipe mesmo, irmãos, desde o pessoal da cantina, os obreiros, estavam todos alinhados aqui, e por isso que Deus, Ele manifestou a presença dEle, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos se encontraram, diga amém. Glória a Deus. Eu quero ler o verso 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações, e te dei por, repete comigo dizendo: eu te conheci. Mais forte: eu te conheci. Eita Jesus, isso aí. Antes que saísse da madre da sua mãe, te santifiquei, e te dei as nações por profeta. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o tema escolhidos antes de nascer. Você crê nisso? Você crê que você foi escolhido antes de você nascer? Pastora, que negócio é esse? Diga para esse irmão: você sabe que você foi escolhido por Deus antes de você nascer? Queridos, eu quero falar acerca de um profeta de Deus, um profeta corajoso, porque para ser profeta, nessa época, que o camarada tinha que ser muito corajoso, porque era uma época de muita idolatria e tantas outras coisas que aconteciam. Até porque o ofício de profeta não é fácil, irmãos, né? Porque o profeta, ele nunca vai falar o que você quer ouvir. O profeta, ele vai falar o que Deus quer que você ouça. Então tem vezes que o profeta tem aquele ofício de te dar uma sacudida, mas tem dias também que o profeta tem aquele ofício de também te levantar. E quando eu olho para a história do profeta Jeremias, eu me encanto pela história dele, porque ele não foi preparado para ser profeta. Ele estava sendo preparado para ser o quê? Sacerdote. E ser sacerdote naquela época era bem melhor do que ser profeta. O sacerdote, o acolhimento do sacerdote era muito bom. Dos profetas, nem todos queriam abrir a porta da sua casa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é justamente o verso 5 que nós lemos. Porque quando Deus, ele fala com Jeremias, ele diz: Jeremias, eu quero que você entenda uma coisa. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava no ventre, na barriga da sua mãe, vírgula, eu te escolhi. O interessante é que a palavra escolhido em hebraico, ele significa iada, que diz conhecimento profundo, intimidade. Então quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi, quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus está dizendo para ele: ei, quando você estava lá, eu já te conhecia, eu já sabia quem você era. O Senhor manda eu te dizer nessa noite, que quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você era. Deus já sabia da sua personalidade, Deus já sabia do seu perfil, e Deus já sabia muito bem o que Ele pode fazer através da sua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele tem uma chamada de Deus para a sua vida. Através
tradução desse texto, ele fala de intimidade. E quando você é íntimo de uma pessoa, irmãos, você sabe até o jeito dela andar, se ela está bem ou não. É ou não é? O seu marido, quando chega do trabalho, quando ele chega nervoso, você já sabe. A cara dele está com aquela cara de maracujá de gaveta, não é não? Quando ele chega com aquela cara assim, você já fala, ih, aconteceu alguma coisa. Quando a sua esposa chega em casa nervosa, você também sabe que ela já chega reclamando de tudo, nem bem entra dentro de casa, já reclama com os meninos, já reclama que a casa não está organizada, e você sabe que ela chegou nervosa. Eu achei engraçado a pastora Marcela na conferência, quando a gente convive muito tempo com uma pessoa, você acaba decorando todo o perfil dela, né? Terminou a nossa conferência, a pastora, chegamos no hotel, aí você chega depois do evento, você faz o quê? Graças a Deus, né, Renan? É assim, não é? Oh meu Deus, foi difícil, mas valeu a pena. Chegamos no quarto, a pastora Marcela falou assim, pessoa do céu, você estava muito tensa. Eu falei, por quê? Eu falava com você, você olhava para mim e simplesmente não respondia. Eu falei, é sério? Eu comecei a conversar com você, falar alguma coisa, você olhava para mim, parece que você estava em Nárnia. Eu falei, eu estava mesmo, porque eu não lembro uma palavra que você disse. Aí eu falei, o Jefferson fala isso comigo, quando eu estou preocupado ele conversa comigo, e eu simplesmente não respondo. Então uma convivência faz você ter essa intimidade, faz você conhecer perfeitamente quem está do seu lado ou em torno de você. Eu contei essa história para que você entenda, quando Deus diz para Jeremias, eu te conheci lá no ventre da sua mãe, Ele está dizendo, ei, eu te conheço com muita intimidade. E por que Deus está dizendo isso, Jeremias? Porque Deus saberia muito bem que quando Deus chamasse ele para esse ofício profético, ele ia querer fugir desse ofício. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, ei, não tem para onde você fugir, sabe por quê? Deus, Ele te conhece no mais profundo da sua intimidade. E quando Deus nos chama para um ofício, irmãos, a gente fica com medo, sim ou não, igreja? A gente fica receoso, porque dentro de nós tem muitos pontos de interrogação também. Senhor, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter capacidade? Será que eu vou ter estrutura? E Deus está te dizendo nessa noite, ei, eu te conheci quando você estava lá no ventre da sua mãe, por isso que eu te chamei. O Senhor está dizendo, Iada, eu te conheci, eu sei quem você é por isso que eu estou te chamando, porque no meio da caminhada eu vou te moldar, eu vou te preparar para a chamada que eu tenho para a sua vida. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Olha que interessante que diz o texto. Você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Aí vem o vírgula de novo, eu te separei. E eu fiquei presa nesse tanto de vírgula. Eu falei, Deus, por que esse monte de vírgula e essas enfatização tão profunda? E o Senhor ministrava no meu coração nessa tarde algo muito poderoso. O Senhor dizia algo, filha, ele não estava sendo treinado para o ofício profético. O ofício que ele estava sendo treinado era totalmente diferente. E eu precisaria deixar muito claro para ele qual era a minha missão para a vida dele. Não a missão que os homens tinham para a vida dele. E quando o Senhor falava comigo nessa tarde, eu lembrei que o meu sonho era ser médica. Eu era aquela criança que pegava aquelas bonecas e brincava de médica. E eu sempre pegava alguma coisa para fazer de conta que eu estava fazendo cirurgia. E nessa tarde eu me emocionava falando ali com o Senhor, porque eu dizia assim para mim assim, eu quero ser médica.
Porque quando as pessoas chegarem no meu consultório triste, eu quero que elas saiam de lá sorridente. Porque muitas pessoas quando chegam pedindo socorro da medicina, ela não chega o quê? Dando risada, irmão. Se você procura um médico porque tem alguma coisa errada, a não ser quando você vai fazer um check-up cotidiano. E eu dizia isso quando eu era criança. Médico eu não consegui ser, porque com 15 anos eu aceitei a Jesus. E quando eu quis fazer enfermagem, porque na minha mente eu pensava assim, vou fazer enfermagem, vou trabalhar, vou guardar um dinheiro, vou fazer a faculdade de medicina. Nada disso deu certo, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus olhou para mim e falou assim, olha, médica você não vai ser. Você vai ser pastora de uma igreja, onde terá muitos membros. Mas entenda uma coisa, o desejo do seu coração eu vou cumprir. Porque muitos não vão chegar no seu consultório, mas no seu gabinete pastoral, chorando, e vão sair sorrindo. Era a maçura que levarás. Sabe por quê, irmãos? Deus, quando Ele olha para mim e para você, e eu não estou te motivando a não fazer faculdade, não é isso. Eu só estou falando que nós fazemos planos, nós fazemos projeto, mas quem dá o destino é o Senhor. Quando você olha para o chamado de Jeremias, você vê o quanto que Deus, Ele é tremendo, irmãos. Ele não é um Deus de improviso, Ele não é um Deus de momento, Ele é um Deus de planejamento. E eu quero dizer algo de Deus para você, que se Deus nos dá uma aula de planejamento, a gente não pode viver uma vida improvisada, muito menos do momento. Agora o momento é isso. Não, o que é que Deus tem para a sua vida? Não, eu vou fazer isso porque agora é o momento. Meu irmão, você tem que fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Você olha para a história de Jeremias, você vê Deus planejando o seu chamado. E é muito interessante, sabe por quê? Porque o texto vai dizer assim, ó: eu te escolhi e eu te santifiquei. Amém? Eu te escolhi e eu te santifiquei. A palavra escolhido em hebraico é yada, conhecimento profundo e íntimo. Eu conheço você na sua intimidade. Aleluia. A palavra santifiquei, Jeremias, eu te santifiquei para as nações, significa hadash, separado, santificado, consagrado. Esse termo também ele era usado para os utensílios que eram colocados no templo do Senhor. Aqueles utensílios que não podiam ser usados em outros ambientes. O mesmo termo. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, eu quero te usar para o meu propósito. Porque você é separado. Você é consagrado. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, irmãos, aquilo que Ele deu para mim e para você não pode ser usado em outros ambientes. Aquilo que Deus deu para a minha vida e para a sua vida, irmão, não pode ser compartilhado em outras mesas, em mesas dos escarnecedores. Porque o que Ele deu para a sua vida e para a minha vida é para atrair e para resgatar almas para o reino de Deus. E há muitas pessoas se perdendo no meio do caminho. Sabe por quê? No meio do caminho há muitas atrações, e nós temos que tomar muito cuidado. Pastor Carlos pregou uma palavra sobre Sansão outro dia, e ele falou justamente sobre isso, as distrações. E as distrações só vai vir para aqueles que estão chamando a atenção. De que forma, pastora? Aquilo que você carrega chama atenção. Chama atenção lá no seu trabalho.
Chama atenção na faculdade, as pessoas olham para você e vê algo diferente em você. Ei, mas nos ambientes aonde você chama atenção também tem as perseguições. Também tem os demônios territoriais que não quer você naquele ambiente, não quer você naquela sala de aula, não quer você na rua lá da tua casa, não quer você naqueles ambientes. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua vida para fazer a diferença. Deus quer usar o seu coração para resgatar. Então entenda uma coisa: você é separado, Deus te santificou, e existe um propósito de Deus aí. Talvez você olhe para a história de Jeremias e fala assim: poxa, que mudança drástica. Como assim? Deus não respeita o desejo de Jeremias, o desejo familiar. Mas não é que Deus não respeita, irmãos. É porque Deus, Ele conhece o mais íntimo e o profundo do coração do homem. Sabe por quê? Antes de você já existir, Deus já te conhecia. Parece louco, mas a Bíblia está dizendo: antes de você existia, Ele já te conhecia na sua intimidade. É por isso que quando Ele fala da chamada que Ele tem nas nossas vidas, a gente fica assim: mas Senhor, Jeremias disse o quê? Eu sou apenas o quê? Uma criança. Eu não sei falar. Ele começa a colocar um monte de impedimento, assim como nós colocamos também. Mas entenda uma coisa: Deus não te vê como os homens te vê. Não, Ele não te vê. Eu vou falar de novo. Deus não te vê como os homens te vê. Um homem olha para você e ele te dá vários codinomes. Vários. Desde o teu biotipo, a sua personalidade, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona. Os homens colocam defeito em você, impedimento em você. Mas quando Deus Ele olha para o seu coração, Ele vê você uma flecha na mão dEle. Por isso eu quero dizer algo da parte de Deus, irmãos. E não é redundância, eu sempre falo isso nas minhas mensagens. Jesus está às portas, e Ele precisa de mim e de você. Ele precisa que nós venhamos abrir a nossa boca e falar do seu evangelho. Sabe por quê? Há muitas almas gemendo lá fora, há muitas vidas pedindo socorro, e nós temos esse socorro. Nós temos aquele que pode mudar a vida deles, assim como mudou a minha, assim como mudou a sua. Então eu vou dizer algo da parte de Deus para você. Ei, abra a tua boca e fala o que Deus mandar. Abra os seus lábios e profetiza. Há muitas pessoas que estão dentro da caverna, que não quer mais profetizar, não quer mais exercer o seu ministério por conta de uma palavra, de calúnias, de levantes. Mas o Senhor está dizendo: ai, Jeremias, eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço a sua história. Diga para esse irmão: não deixa ninguém te parar, não. A pastora, estão falando uns negócios aí. Vai falar, irmão, tem que falar. Se não falar, não tem graça. Ah, irmão, quando fica muito em silêncio, já fala: ih, esse negócio aí, meu Deus, está muito em paz aí, Jesus. Está muito tranquilo o negócio. Você está entendendo? Vai falar mesmo, vai se levantar mesmo. Mas entenda uma coisa: aquilo que você carrega é inegociável. Vão tentar te enterrar,
vão tentar calar a tua voz, vão fazer um monte de coisa para querer impedir você de avançar. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui a mesma coisa que Ele diz a Moisés: porque clamas a mim, Moisés, diga ao meu povo que marche. Por que Deus disse isso a Moisés? Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de Deus não é Deus de Deus não é Deus de e Deus não é Deus de momento. Deus já havia planejado o caminho de Moisés. Você vai descer no Egito. Olha o planejamento de Deus. Se você não é de planejar, começa. Moisés, você vai descer no Egito. Você vai resgatar o meu povo de lá. E você vai ir para o destino que eu te enviar, a terra prometida. Foi fácil? Claro que não, irmão. Quantos impedimentos? Muitos. Quando eles saíram do Egito, parece nós quando estamos saindo da batalha, né? É ou não é, irmão? Quando você vê eles saindo do Egito, você lê a história e fala: glória a Deus que eles estão saindo do Egito, né? Parece nós, graças a Deus, Pai. Uma batalha vencida. Você dá um passo, outro vento, irmão. Eles saíram do Egito. O que é que Faraó fez? Endureceu o coração de novo. E foi atrás de quem? Foi atrás daquele povo que ele achava que era dele. E daí? E daí que veio a confusão, porque o medo ele te paralisa. O medo ele te paralisa. Ele te faz você se acovardar. No meio daquela confusão toda, Faraó vindo atrás, na frente um grande mar. E aí veio o clamor de Moisés. E agora, Senhor, o que é que eu faço agora? Igreja, o que é que você faz? Você vai fazer o que Deus mandou você fazer e ponto final. O que é que Deus mandou você fazer? Qual é o seu planejamento? Pastor, o meu planejamento é esse. Eu falei com Deus, as coisas estavam dando certo, mas estava dando certo, agora está dando errado. Não tem como dar certo e depois dar errado. Se for para dar errado, ele tem que dar errado sempre. Agora, quando dá certo e de repente vem algo para querer te travar, é Satanás querendo te paralisar. O Senhor está dizendo aí: marcha, igreja. Ei, levanta a tua cabeça. Está com medo do quê? Está com medo de quem? Você vai olhar para trás? O Senhor diz: marche, 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 marche. Ei, marche! Não para, Deus está dizendo marche. Não é olhar para trás, não. Deus está dizendo é para frente. O que é que eu prometi a você? É a terra prometida. Então marche. Você precisa entender uma coisa: a obra de Deus é um campo de batalha. Todo aquele que é chamado por Deus, aonde ele for, ele vai estar no meio de uma guerra espiritual. E aqui ele precisa estar muito ligado com o Senhor, para discernir as guerras que ele está vivendo. Porque Deus ele vai precisar falar com você no meio da guerra. E Ele vai precisar te dar direção no meio dessa guerra. Qual era o chamado de Jeremias? Profeta. E eu quero dizer algo da parte de Deus aqui. Para você exercer o seu chamado, você precisa ter coragem. Há muitas pessoas, irmãos, que entram na igreja para servir e falam: como eu gostaria de ser um diácono. Aí
quando se torna um diácono, um cooperador na igreja, você pensa o quê? Que as coisas não vão arrochar? Vão arrochar. Aí ele desiste. Ele desiste do seu ofício. Há muitas pessoas que almejam o presbitério, almejam o pastorado, ou às vezes nem almeja, é por chamado mesmo. E Deus confia o ofício para ele. E depois o que acontece? As lutas, as dificuldades, as provações fazem ele retroceder, querer desistir, olhar para trás. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Escute. Quem confiou esse chamado na sua vida foi o Senhor. Foi o Senhor. Não exerce mais? Não. Você já falou com o Senhor sobre isso? Está fugindo, é? Você conversa com Deus sobre essas suas fugidas, Jonas? Está dentro da caverna, por quê? A perseguição está grande. Só que eu vou te falar uma coisa. Deus está recrutando um exército para esses últimos tempos. Um exército que tenha coragem, irmãos, de fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Um exército que não tenha medo quando o Senhor te enviar. Eu estava conversando aqui no velório do apóstolo Ramon com um missionário do Paraguai. Ele dizia da preocupação dele acerca dos missionários que estão voltando embora, que já não querem mais exercer a sua chamada, que estão se sentindo cansados, sobrecarregados. E eu dizia para ele, falei assim, eles estão achando o quê? Que aqui no Brasil é diferente? Eles estão achando que aqui no Brasil está transbordando óleo? Aqui não está diferente. Sabe por quê? O peso espiritual em todos os lugares, irmãos. Então, se eu deixar de exercer a minha chamada, aquilo que Deus me convocou, por conta de opressão, de peso espiritual, eu não exerço. Agora, de que forma que eu resolvo isso? Existem dois caminhos, que é aqui que a igreja está se perdendo: oração e jejum. Uma irmã disse para mim assim, falou: pastor, eu consigo fazer dieta para emagrecer, mas jejum eu não consigo. Eu falei: como assim? Eu consigo fazer dieta, tirar todas as coisas gostosas para eu perder peso, mas um jejum eu não consigo. Eu falei: tem alguma coisa errada aí. E tem muitas pessoas que é assim, irmãos. E sabe onde que está errado? Na inversão de prioridade das nossas vidas. Nós priorizamos muitas coisas, mas as coisas do reino nós estamos deixando como sobra. Sobra. Para vir para a igreja, eu só chego na hora do louvor. Não, eu sei que tem dois da harpa, eu sei que eles fazem os avisos e depois, eu vou chegar só na hora do louvor. E lá no boteco você chegava que horas, varão? E lá no bailão? Que horas você chegava lá? E lá no tuti-tuti? Que horas? O que está acontecendo hoje, irmãos? Hoje eu não vou para o culto. Mas quando era do mundo, até pegava identidade emprestada de maior idade para ir poder para as baladas, porque era de menor. Aí para vir para o culto, coloca um monte de impedimento. Você percebe que nós estamos deixando as prioridades de lado. Agora, quando você está no vento, quando você está na provação, quem é que se apresenta lá para você quando você dobra o joelho? No dia que ninguém quer te ouvir, porque não aguenta mais você reclamar, falar da tua história, do seu problema, da sua luta, quem é que se apresenta
sinto a presença de Deus aqui, irmão. Quem é que se apresenta na igreja? Ele precisa ser prioridade na minha vida. É Ele, porque foi Ele que me resgatou do mundo, foi Ele que me lavou, foi Ele que me comprou, foi Ele que me deu o nome. Ele precisa ser a prioridade. Ele precisa ser a prioridade. Ele precisa ser a prioridade. É lá na sua casa, você se preparando para o culto. Já tem que começar lá o culto. Você está tomando banho para vir para o culto, irmão. Quem sabe você está com a alma toda arrebentada, mas, oh Senhor, a minha alma está destruída, mas eu vou lá naquele culto para te adorar. Mas o que é que a gente vê, irmãos? Tem gente que parece que vem empurrado para o culto, sabe? Você está ali na recepção, Pai do Senhor. Tem gente que não fala nem a Pai do Senhor, passou. Tem gente que chega no culto, irmão, ele senta, cruza as pernas. Meu Deus, o louvor está demorando. Mas lá no bailão ficava a noite inteira dançando. Vai entender, irmão. Ah, mas eu fico, daí dói minha perna, dói minhas costas. Mas lá no funk dançava até lá embaixo. Ei! Aí quando vem para Jesus reclama. Ei, Ele precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa ser a nossa prioridade. Prioridade. Ei, o Senhor está te chamando para o teu ofício. O teu ofício. Você tem um ofício. Quem sabe fizeram com você a mesma coisa que fizeram com Davi. Quando ele é movido por Deus para guerrear contra o gigante, ele não tinha nenhuma armadura. Aí quiseram colocar o quê? A armadura de quem? Em Davi? Sansão? Saul. Isso, Saul. Funcionou? Não funcionou, sabe por quê? Nem tudo que funciona para os outros funciona para você. Não, eu vou falar de novo, porque tem gente que é assim: deu certo para ele, deu certo para ela, vai dar certo para mim. Ei, ele tem uma chamada, você outra. Volta para o seu ofício. Deus não é Deus de improviso. Deus não é Deus de momento. Deus é Deus de planejamento. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Pastor, eu escolhi um negócio e não está dando certo. Eu vou de um lado, vou de outro. O diabo quer me frustrar. Não é que o diabo quer te frustrar, você está no ofício errado. E eu quero finalizar esta palavra nessa noite para dizer para você que é uma chamada de Deus na sua vida. E Deus, Ele te chamou porque Ele confia em você. Deus, Ele te chamou porque Ele confia em você. Ele te conhece lá no íntimo. Ele sabe que você vai dar certo no reino dEle. Ele sabe que Ele pode contar com você. Mas nessa noite Ele quer que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça de mim o seu querer. Ainda que eu não queira, ainda que eu fuja, pega nem que for pelos meus cabelos e me arrasta aos seus propósitos.
Tem cabelo, né, pastor Sérgio? Estou falando do meu cabelo. Você está entendendo, irmãos? Mas é tempo da igreja ter um posicionamento em Deus. Um posicionamento. Jeremias, eu te conheço, eu te escolhi, eu te chamei, eu te santifiquei. Olha quantas afirmações para ele entender: você não é sacerdote, você é profeta. Para que não houvesse ambiguidade. Se você olha para esse texto, você vai entender aquele monte de vírgula, para que não houvesse ambiguidade, para que não houvesse duplicidade de pensamento. Deus estava dizendo para ele: ei, volta para o seu ofício, aquilo que eu tenho para você. O diabo talvez está falando um monte de coisa na tua mente, e o que Deus está dizendo hoje para você: ei, o que eu tenho para você é diferente do que você pensa, do que você planeja. Coloca eu na direção, que eu vou mostrar para você o meu planejamento para a sua vida. Se coloque em pé. Chamada de Deus exige coragem e obediência, exige dependência do Espírito Santo. E eu quero fazer uma oração com você, que nessa noite você se sente perdido na sua chamada. Pastora, eu até sei, mas eu não consigo exercer. Ou quem sabe você se sente perdido, sabe nem por onde começar. Eu quero orar pela sua vida, porque hoje você vai entregar o seu caminho na mão do Senhor. Você vai entregar o seu coração. E quando você chegar aqui nesse altar, você vai declarar: Senhor, eu quero o seu planejamento na minha vida. Eu não vou planejar mais nada, porque eu estou planejando, não está dando certo. Eu estou planejando, estou me frustrando. Eu estou planejando, estou me entristecendo. Então eu vou me entregar o meu coração. Tu vai colocar o seu planejamento na minha vida. Cadê você? Vem aqui que eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Deus falou com você. Sai do seu lugar que eu preciso orar pela tua vida. Sabe por quê? O mundo espiritual está aberto. A palavra profética, ela abre o mundo espiritual. E quando você vem nesse ato profético aqui, meu irmão, você está dando um passo espiritualmente. E Deus hoje, Ele quer te dar uma direção. Eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor está dizendo: a partir de hoje não vai mais ter palavras duplas na tua mente, as palavras de incerteza, porque o Senhor, Ele vai abrir o teu entendimento hoje. Ele vai te dar a direção, Ele vai mostrar o planejamento dEle para a tua vida, e Ele vai te enviar, assim como Ele enviou Jeremias, Ele vai te enviar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Você vai profetizar aí. Transforma-me conforme. Você vai dizer: Senhor, a tua palavra. Manifesta em mim o seu planejamento. Enche-me até que mim. Se você tiver coragem, fale. Só te manifesta em mim o seu planejamento. Usa-me, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me
Senhor, usa-me. Coloca a tua mão sobre a tua mente. Coloca a sua mão sobre a tua mente. Isso. E você vai dizer aí: Senhor, abra o meu entendimento. Abra. Manifesta em mim o seu planejamento. Manifesta. Manifesta, Espírito Santo. Manifesta. Tira essas duplas vozes que vêm dentro de mim. Esses pensamentos que tem me tirado do teu propósito. Essas oportunidades do momento. Eu não quero mais viver do momento, Senhor. Profetiza aí dizendo: eu não quero mais viver do momento. Eu quero viver o teu sobrenatural. Por você. Permaneça com a tua mão na tua cabeça. Isso. Eu quero orar por você. Senhor, tem vidas aqui, Senhor, que estava fugindo do seu ofício. Em algum momento dessa palavra o Senhor ministrou no coração dele, Eldel. Em algum momento ela foi ministrada. E eu quero te pedir, Pai, agora, ela e ele está dando autonomia no mundo espiritual. Então abra o entendimento desse homem, dessa mulher, desse jovem, Espírito Santo de Deus, e manifesta o seu planejamento para a vida dela. Que a partir de hoje o Senhor venha trazer as oportunidades. O Senhor vem esclarecer a mente dela, abrir o entendimento dela para aquilo que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela, em nome de Jesus. 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 Você pode aplaudir a Jesus? Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Senhor, já posso sair daqui feliz, sabe por quê? O irmão falou bem assim: hoje eu ia desistir da obra de Deus e entregar o meu cargo. Ei, não entrega para os homens aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Foi Deus que confiou nas suas mãos. Tudo que o diabo quer te tirar do propósito. Hoje à tarde, quando eu li isso aqui, vou contar aqui rapidinho. Eu lembrei de um rapaz. Meu esposo está assistindo o culto e ele vai lembrar disso também. Pastor Carlos, pastora Marcela conheceu esse rapaz. Começou junto com a gente, só que Deus começou a usar ele muito na palavra, irmãos. E tinha uma autoridade absurda na época. E esse rapaz, ele era casado, morava numa cidade vizinha aqui da nossa cidade. Um dia ele falou assim para mim, ele me chamava de Mana. Mana, eu queria conversar com você e com o pastor. A gente não congregava, ele congregava numa outra igreja, mas quando nós começamos juntos. Irmãos, ele tinha uma palavra, era algo assim, sabe, que você falou assim, esse cara nasceu para isso.
E ele pegou, bem na época que Deus estava assim, estourando, Deus estava usando ele tremendamente. E ele falou: queria muito falar com você, com o pastor Jefferson. Nós tínhamos, acho que 2 ou 3 anos de igreja. E eu lembro que na época nós levamos lá na nossa casa, nós morávamos ali no centro. E ele chegou lá, sentou e ele falou assim: eu quero um conselho de vocês. Ele falou bem assim: Deus pela misericórdia tem me usado muito e tal, só que o fulano de tal, o pastor falou, esse pastor fulano de tal, falou para mim congregar no ministério deles, porque as portas vão se abrir, o ministério é maior, ele vai abrir o campo do Paraná para mim. E quando ele foi falando aquilo, o irmão foi me dando um negócio assim meio, eu falei: meu Deus, veio assim no meu coração, eu não acredito, Senhor. E sabe aquele menino de ouro, lembrou? Aquele menino de ouro, irmão. Eu lembrava hoje à tarde dele, e eu chorei. E ele olhou para mim assim, ele falou assim: mana, eu não tenho nem casa própria, meu carro é velho, e ele disse que se eu caminhar com ele no campo do Paraná, eu vou ganhar muita oferta. E eu falei: eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar com a minha casa, com o meu carro. E eu falei assim: ei, não é sobre dinheiro, é sobre almas. E ele olhou para mim, ele falou bem assim, e eu entendi, irmão, o olhar dele, que diz assim: você está bem. Você, sabe aquele olhar tipo assim, você fala isso porque você está bem. Mas eu falei isso, irmão, porque sabe aquelas coisas foi entrando. Eu falei assim para ele assim, meu esposo falou, eu vou falar como pastor e como empresário. Em primeiro lugar, vou falar como pastor. Você tem que entender para que Deus te chamou. Você precisa entender isso, definir isso. Você acha que é para isso? Andar lá e cá e ficar dias e talvez meses longe da tua família? É isso? Como que você vai administrar isso? Ele: não sei, porque a oportunidade veio muito latente, mas foi muito. Aí ele falou assim: agora eu vou falar como empresário. Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu não comecei empresário, eu comecei funcionário. Eu comecei encaixotando o sapato. Eu fui atrás de oportunidades. E no ramo que eu trabalho hoje, eu comecei como empregado. Só que eu fui vendo que eu poderia ter o meu negócio. Eu comecei muito cedo, trabalhei muito. Eu não consegui nem fazer a faculdade, eu não terminei minha faculdade, porque tanto que eu trabalhava para ter o que eu tenho hoje. Então eu falo: você quer ter uma casa nova? Você quer melhorar o teu carro? Você pode fazer isso também trabalhando. Você só precisa entender, o teu olhar está sendo para quê? Se for para almas, Deus também vai te prosperar, e vai colocar muitas pessoas para te abençoar também. Você só tem que definir para o que você está olhando. Eu vi que o nosso conselho para ele, sabe quando a pessoa sai decepcionada? Porque ele queria que nós falássemos: vai. Só que, irmãos, ele tinha criança especial, tinha todo um contexto familiar. Pegaram na mão dele. Sabe aquelas pessoas que te ouvem por educação e faz o que quer? Quando ele saiu porta fora, irmãos, eu nunca me esqueço, as minhas lágrimas desceram. Eu falei: amor, ele vai se perder. É um bom menino, mas vai se perder. Não deu 2 anos, os mesmos que pegaram na mão dele para abrir o campo do Paraná, cheirava cocaína com ele e ia para o prostíbulo com ele. Esse cara que eu estou falando está no pó, no fundo do poço, nunca mais se levantou. O diabo acabou com a família dele, destruiu. Agora eu pergunto para você: cadê os caras que falaram para ele que ele tinha talento e que disseram para ele: vem, que eu vou abrir o campo para você? Sumiram.
desapareceram, porque é assim que o diabo faz. E nós temos que tomar muito cuidado. Não negocie a sua chamada. O diabo, ele tem um propósito: destruir a sua família, porque ele não tem família. Arrancar você da presença de Deus e te jogar no inferno. Sabe por quê? Porque ele está condenado. Mas o Senhor trouxe uma igreja aqui nessa noite, você que está me assistindo, para dizer para você: não saia do propósito de Deus. Qual é a sua chamada? Não negocie o seu ofício. Deus te chamou. Eu quero orar com a igreja. Senhor, oh Pai, eu lembrava nessa tarde não só dele, mas de outras pessoas que já estiveram aqui conosco, que estão lá no mundo, Pai. E eu quero fazer uma oração. Visita o coração deles. Eu não preciso dizer nome, porque o teu Espírito que está aqui dentro sabe de quem eu estou falando. Eu creio, Pai, na glória da segunda casa. Eu creio, Senhor. Nós temos que cuidar com as oportunidades. Senhor, abra os olhos da sua igreja. Abra o entendimento da sua igreja. As almas estão gemendo e o diabo está conseguindo trabalhar e arrancar as pessoas do propósito. Mas nessa noite, Pai, eu quero liberar uma palavra profética. Pai, alinha o seu povo no seu propósito. Aqueles que estavam com os pés vacilando, Senhor, Tu és o Deus que desce com um prumo para aprumar aquilo que está fora. E na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Pai, em cima desse altar, que nós te damos liberdade para o seu prumo descer neste lugar, alinhar a tua igreja, Pai, no teu propósito, porque eu sei que para o Senhor projetar, para o Senhor enviar, precisa estar preparado. E nós queremos estar preparados, Senhor. Nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus, porque Ele merece. Amém, igreja? Só quem foi abençoado por essa palavra, dá um glória para Jesus. Deixa eu falar um recadinho aqui para finalizar o culto. O pessoal dos jovens ainda tem camiseta lá para vender do evento.